Denis Abraão muda o discurso e ninguém vai ser cortado. Pelo lado do Inter, Guerreiro não é mais jogador do Colorado, que encara o São Paulo no domingo e tem 7 jogadores pendurados. Vem com a gente! Fala pessoal, tudo certo? Muito prazer! Eu sou a Esther Fishborn, para quem não me conhece, esse é o Últimas da Dupla, o quadro aqui do esporte que vai te atualizar tudo sobre a dupla Grenal. Hoje nós começamos falando do Grêmio, porque ontem à noite, para quem não acompanhou, Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, deu uma entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio. Eu vou destacar alguns pontos dessa entrevista, mas quem quiser assistir ela completa, tá aqui no nosso canal no YouTube, procura o Donos de Ontem, que vai ouvir tudo que o novo vice de futebol do Grêmio falou. Mas trazendo aqui alguns pontos sobre a entrevista dele, ele falou que não serão cortados nenhum jogador. Isso porque quando ele chegou aqui no Grêmio, ele chegou com esse discurso, né? De que quem não bailasse conforme a música iria dançar em outras vibes, iria dançar em outras baladas. Ele disse que quem não se adaptasse, quem discordasse, iria ser cortado do elenco. Aconteceu diferente agora, ele disse que não é bem assim, que ninguém vai ser cortado, que ele não é ninguém para cortar, já que ele não escala, ele também não corta, que ele não decide quem sai. Então o Grêmio vai com esse elenco mesmo até o final da temporada, é o que diz Denis Abraão. Ele tocou em outro ponto também, se retratando, não foi bem uma retratação, né? Que quando ele chegou aqui, ele disse que, aqui em Porto Alegre, ele disse que o Grêmio iria vencer 9 jogos. Que é algo bem difícil, né? Porque são poucos jogos que o Grêmio tem restante. Agora ele diz que não, que na verdade ele se expressou errado, eu acredito. A gente acredita nele, né? Que ele se expressou errado e que na verdade não serão 9 jogos que o Grêmio vai ganhar, e sim 9 jogos que o Grêmio vai pontuar. Pode ser vitória, pode ser empate. E aí a gente já não sabe. Outro ponto dessa entrevista dele foi a questão de premiação, porque há circulando uma notícia nos últimos dias, de que o Grêmio vai pagar cerca de 10 milhões para os jogadores, para a delegação, para os jogadores, para a comissão técnica, enfim, que se o Grêmio se salvar da zona do rebaixamento, da zona não, né? Se o Grêmio se salvar do rebaixamento, permanecer na Série A. O Denis Abraão disse que, na verdade, existe um valor, claro, existe uma premiação se os jogadores escaparem da B, mas que é um valor muito abaixo daqueles 10 milhões que estão discutindo aqui, 10 milhões de reais que estão discutindo nos últimos dias. Que, na verdade, ele não detalhou, né, o valor, mas que existe uma premiação para os jogadores permanecerem na A, mas que é uma premiação muito abaixo, não chega nem perto dos 10 milhões de reais. Esses foram os principais pontos que o Denis Abraão falou na entrevista dele ontem à noite aqui para a Rádio Bandeirantes. Ele falou que o Grêmio vai pontuar em 9 partidas. A projeção hoje, conversei com o Paulinho Pires, nosso rei do plantão, a projeção hoje para o Grêmio escapar é de 42 pontos. Isso porque o balizador é o Santos. O primeiro time fora da zona não é o Santos, mas o Santos é o primeiro balizador pela questão de aproveitamento. Então, se o Santos hoje manter o aproveitamento que tem, o Santos vai a 41 pontos no final do campeonato. Então, o Grêmio, para escapar do rebaixamento, precisa estar acima do Santos. O Grêmio precisa fazer 42 pontos. Isso aí dá 5 vitórias, 1 empate, dentro dos 9 jogos, pontuando que o Denis Abraão falou. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. O Grêmio tem Palmeiras no domingo, colocou os ingressos à venda pelo mesmo preço promocional, igual fez com Juventude. A expectativa é de casa cheia, se é que a gente pode falar assim, né? Dentro daquele limite sanitário permitido aqui em Porto Alegre. A expectativa é que o torcedor esteja presente na arena no domingo, 4 horas da tarde, para ver o time jogar contra o Palmeiras. E Mancini começa a treinar a equipe hoje, o grupo se reapresenta hoje no CT Presidente Luiz Carvalho, ali 2h30 é o horário que está marcado o treinamento, a representação, e aí Mancini deve começar a pensar o time que vai a campo no domingo. E aí, aqueles desfalques que a gente trouxe aqui ontem, Ferreira, Luiz Fernando, Rafinha, Borja e também o Paulo Miranda, claro, né? São os jogadores que estão de fora dessa partida. O Rafinha é o titular da lateral esquerda, então quem deve entrar no lugar dele deve ser o Cortez. O Ferreira e o Luiz Fernando não são titulares, então permanece ali como tem jogado o Grêmio nos últimos jogos.
E também o Borja, ele é titular, mas já não jogaria de qualquer forma, ele pertence ao Palmeiras. Para jogar, o Grêmio teria que pagar uma multa, então ele não entra em campo. E também o Paulo Miranda, ainda há esse debate se ele é o titular do Mancini ou não, mas quem entra no lugar dele, ao lado de Kahneman, é o zagueiro Juan. Essas informações do Grêmio principais para a gente começar o dia de hoje. E agora vamos trocar de lado. Falando do Internacional, o Colorado, que começa a pensar no São Paulo também hoje, o treino também hoje pela manhã, se reapresentaram, e o Aguirre começa a pensar o time que vai a campo também no domingo, contra o São Paulo, contra o time paulista, jogo no Morumbi. Mas o importante do Internacional é que ontem o Colorado anunciou de forma oficial o fim da novela com Paulo Guerreiro, a rescisão contratual com o jogador, que já vinha sendo desenvolvida nos últimos dias. Ele pediu uma liberação do time lá no início do mês para resolver problemas pessoais. A gente já sabe que ele está na Espanha tratando com o médico da confiança dele a questão do joelho lesionado. Então, Paulo Guerreiro, adiós, não está mais no Colorado. Foi acordado, foi de forma amigável, né? O Inter deixou bem claro isso, mas não foi divulgado o valor que o Inter paga nessa rescisão. O Tiger até tinha um valor ali em torno de 5 milhões de reais, que aí envolve aquela coisa, né? 13º proporcional, férias proporcional, ainda os 3 meses restantes que teria de contrato do jogador, mas isso não foi confirmado. A gente até ouviu alguns valores divergentes. Isso não foi confirmado pelo Inter, talvez mais pra frente a gente saiba que valor foi esse. O Inter vai pagar o valor da rescisão parcelado, tá tudo ok, tudo certo com o empresário, tudo certo com o jogador. Página virada, Guerreiro no Internacional não tem mais. Agora, pro jogo de domingo, o Diego Aguirre tem alguns problemas. Diego Aguirre tem 7 jogadores que estão pendurados. E por que isso é importante? Porque a partida depois do jogo contra o São Paulo é Grenal. Os jogadores que estão pendurados, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. É o Saravia, jogador titular. Moisés, Maurício, Bosquilha, Zé Gabriel, Tyson e Yuri Alberto. Jogadores que, se levarem cartão amarelo no jogo contra o São Paulo, estão fora do Grenal. São jogadores importantes para o Inter, então ter algum deles fora do Grenal é um problema. O Diego Aguirre começa a pensar na equipe que vai a campo hoje e deve ter em mente de que não pode forçar muito esses jogadores, porque se eles tomarem amarelo, aí já era, tão fora do Grenal do sábado que vem, no outro, dia 6, jogo no Beira-Rio, certo? Essas as principais informações de hoje no Internacional e também no Grêmio. A gente volta amanhã com outras informações. Vocês acompanham a programação da Rádio Bandeirantes e da TV e a gente se fala. Valeu, galera!